Bom dia, gente. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de português. Hoje o nosso assunto vai ser sobre travessão, parênteses e aspas, a parte de gramática. E o texto nós vamos falar sobre alimentação saudável. Vamos lá? Os sinais de pontuação. Na aula da semana passada, a gente já deu início aos sinais de pontuação, a gente já conheceu alguns. Hoje nós temos mais novos sinais para conhecermos. Então vamos lá. As aspas indicam que retiramos a fala de alguém no texto. O ponto final serve para indicar o final de uma frase. O ponto de exclamação indica admiração, alegria, espanto, surpresa, medo. O travessão indica que alguém vai falar. O ponto de interrogação indica uma pergunta, não é isso? Os dois pontos são usados para dar uma explicação, enumerar coisas. As reticências são usadas para indicar uma interrupção de pensamento e a vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Muito bem. Vocês vão escrever a partir de hoje a agenda. É muito importante vocês fazerem a agenda, certo? Então, vocês vão colocar no dia de hoje, 9 de junho, vão colocar atividade no livro integrado, páginas 39 a 43, mais atividade no livro de gramática, 61 até 65, onde tem ciente, é para vocês pedirem para o responsável assinar, tá certo? Vamos para o texto. Por uma alimentação saudável. Você já deve ter ouvido alguém dizer que precisamos ter uma alimentação saudável, ingerindo mais alguns tipos de alimentos do que outros. Como é a sua alimentação pela manhã? Entre os alimentos mencionados a seguir, quais você considera saudáveis? Frutas e legumes, doces, cereais, arroz e feijão, salgadinhos. Crianças aprendem na prática os caminhos da alimentação saudável. Cada um dos 5 sentidos, tato, audição, paladar, visão e olfato, foi explorado para descobrir e degustar os alimentos. Em torno de 25 crianças de 6 a 9 anos, frequentadoras do turno matutino e vespertino do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV, do Centro de Referência de Assistência Social CRAS Adão de Moraes, sexto, localizado na rua Jair de Souza, Passos, no bairro Bela Vista, receberam na tarde desta terça-feira, 23 de outubro de 2018, uma tarefa aparentemente prazerosa. Experimentar determinadas frutas, legumes, verduras, tortas e bolos. Dentre os alimentos mais inusitados para Giovana Cristina Stefanes, de 9 anos, e Sofia Isadora Pereira, de 8 anos, estiveram o chuchu e a abobrinha. A iniciativa de atividade de educação nutricional surgiu através dos profissionais da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional, pertencente à Secretaria de Assistência Social e Habitação, com o intuito de promover o contato das crianças com os alimentos e orientar sobre alimentação saudável, nutrição e higienização. De acordo com a nutricionista da secretaria e coordenadora da Cozinha Comunitária, Rode Romeu Rosar, no loteamento de Vila Esperança, bairro Guarujá, Juliana Martins, a dinâmica consistiu em descobrir os alimentos por meio de alguns dos sentidos, sentir, distinguir cheiros e sabores. Propomos a elaboração de uma torta de legumes com queijo, massa de espinafre, bolo de maçã com canela e banana picada, explicou Juliana.
Conhecendo o texto. Qual é o assunto principal do texto? Segundo, chamamos de linha fina a frase ou o pequeno texto que se localiza abaixo do título da notícia. Sublinhe o trecho que corresponde à linha fina dessa notícia lida. Terceiro, identifique e transcreva do texto a expressão que indica o momento em que o fato noticioso ocorreu. 4. Indique entre as alternativas abaixo a que não corresponde à proposta da atividade noticiada. Levar as crianças a experimentar determinadas frutas, legumes, verduras, tortas e bolos. Mostrar às crianças que devem comer somente alguns alimentos e rejeitar outros. Promover o contato das crianças com alimentos diversos. Em geral, os depoimentos em notícias, eles são acompanhados do sinal de pontuação chamado aspas. Em qual parágrafo dessa notícia há um depoimento marcado dessa forma? Qual é a função desses depoimentos em notícias? Dar mais veracidade aos fatos noticiados, informar a data em que a notícia foi publicada. Vamos para um pouquinho de gramática. Vamos relembrar. Escreva as palavras adequadas. Nessas colunas você tem ditongo, hiato, encontro consonantal, tritongo e dígrafo. Então vamos relembrar cada um. O dígrafo, o encontro de duas letras juntas que pronunciam um único som. O tritongo, o encontro de três vogais na mesma sílaba. O encontro consonantal, o encontro de consoantes juntas. O hiato, quando duas vogais ficam em sílabas separadas. Ditongo, quando as vogais ficam na mesma sílaba. O segundo, reescreva as frases pontuando-as corretamente. Meu tio é professor, jornalista e escritor. Maria, nós vamos ao cinema, você quer vir? Que novidade maravilhosa! Vitor, quantos anos você tem? Então, você vai usar os sinais de pontuação adequados. Pode ser vírgula, pode ser ponto de exclamação, pode ser ponto de interrogação, pode ser o ponto final. Vamos para mais uma atividade no livro. No primeiro, pontue os diálogos usando dois pontos e travessão. Raul perguntou a Beto: o que esse cara quer? Ele quer ajudar. O gato disse para o rato: coma que eu vou pegá-lo. Não tenho medo de você. A mãe advertiu a menina: cuidado ao atravessar a rua. Sim, mamãe. Existem dois modos de indicar a fala do personagem. Observe. Com um travessão, mamãe perguntou: dois pontos. Você quer leite? Com dois travessões. Você quer leite? Perguntou mamãe. Use dois travessões para marcar a fala nos diálogos. Vera disse: noite agradável? Mamãe perguntou: vocês querem tomar sorvete? Papai gritou: venham correndo. A bruxa sussurrou:
cheguem mais perto. Agora, use as aspas onde for necessário. Em fazendas, é comum as pessoas contarem causos à beira da fogueira, histórias. Letra B. Nunca se esqueça, nem tudo o que reluz é ouro. Meu lema é este: devagar e sempre. Quem ousa dizer desta água não beberei. Coloque parênteses onde for necessário. Lembrando, os parênteses são usados para isolar um comentário ou dar explicações. Antônio, aquele menino que estuda na minha turma, sabe desenhar muito bem. São Paulo, a maior cidade brasileira, tem muitos habitantes. Vou viajar com familiares. Joana, minha prima, e Rafael, meu irmão mais novo. A nova pirâmide alimentar. Você já viu uma pirâmide alimentar? Sabe para que serve? A pirâmide alimentar é um guia para orientar e ajudar na escolha de todos os grupos de alimentos. Auxilia as pessoas a planejarem as suas refeições diárias de maneira adequada e variada, visando promover saúde e hábitos alimentares saudáveis. Na base da pirâmide, incentiva-se a prática de atividades físicas, controle de peso e hidratação. No topo da pirâmide estão representados os alimentos que devem ser consumidos com moderação, pois além de calóricos, eles podem aumentar os riscos de obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras enfermidades. Conhecendo o texto. De acordo com o texto, qual é a função principal da pirâmide alimentar? Para que ela serve? Para que ela foi criada? O que está na base da pirâmide? E que tipo de alimento forma o topo? Há algum tipo de alimento apresentado na pirâmide que você consome mais do que outro? Qual é a posição desse alimento? Vamos para um pouquinho de gramática. Frases. As frases podem ser declarativas, afirmativas ou negativas, interrogativas ou exclamativas. É recomendado consumir frutas de 3 a 5 porções diárias. Primeiro, essa é uma frase declarativa afirmativa, porque está declarando algo de maneira positiva. Não costumo beber refrigerantes. Essa é uma frase declarativa negativa, porque está declarando algo de maneira negativa, ou seja, está negando. Você já comeu algum alimento integral? Essa frase é interrogativa porque apresenta uma pergunta. Quem abandona seu amigo no perigo é um. Esta é uma frase exclamativa porque encerra a manifestação de sentimento de alegria, tristeza e etc. Pontue as frases e copie-as na coluna correta. Frase interrogativa, frase exclamativa. E ao lado você tem: que sorvete gostoso! Não deixe o prato cair no chão. O que você comprou? Eu gosto muito desse doce.
Vamos para a parte da gramática. Na página 62, você vai criar pequenos diálogos a partir das imagens, tá? Na letra A, na letra B. Use os sinais de pontuação que você estudou. No segundo quesito, copie o diálogo colocando os dois pontos e o travessão nos lugares corretos. Letra A. A Aninha disse, quer dizer que essa lagarta irá se transformar em uma borboleta? Letra B. Vovó então perguntou, você gostaria de tomar uma xícara de chá? E ele respondeu, claro, assim aproveitamos para conversar um pouco mais. Letra C. Ela olhou o rio e disse, mas as águas estão sujas. Ele então explicou, é verdade. Infelizmente, aqui o esgoto é lançado diretamente no rio. Isso o deixa muito poluído. Observe o uso das aspas na tirinha a seguir e faça o que se pede. Amanhã nós vamos discutir sobre atualidade na escola. Cada um de nós tem que escolher um artigo de jornal, ler para a sala e explicar ele. Qual artigo você escolheu? Esse aqui. Alienígena casa com clone do Elvis de duas cabeças. Na verdade, ele não tem muito o que se explicar. Letra A. No primeiro quadrinho, as aspas servem para explicar uma citação, destacar uma expressão, dar uma intenção irônica. Letra B. Já no quarto quadrinho, as aspas servem para indicar uma citação, destacar uma expressão, dar uma intenção irônica. Vamos para a parte de ortografia. Palavrinhas com J ou G. Lembrando que o G antes de E e I tem som de J. Complete o trava-língua com G ou J e reescreva a frase completa. Segundo, ordene as sílabas e reescreva as palavras. Terceiro, preencha as lacunas e escreva as palavras e separe as sílabas depois. 4. Observe a cena em seguida, escreva no quadro 3 objetos que aparecem na imagem e que têm a letra G e 3 que têm a letra J. Objetos que têm a letra G de um lado e objetos que têm a letra J do outro lado. Continue completando com G ou J. No sexto, complete as palavras do quadro de acordo com o som do G. As palavrinhas que tiverem som de G e do outro lado as palavrinhas que se escrevem com G, mas tem som de J. Complete as frases no sétimo quesito. A letra G antes das vogais tem o som de J. Antes das vogais, a letra G não tem som de J. O oitavo, escreva um exemplo de cada caso da atividade anterior. Muito bem, chegamos ao final da nossa atividade. Quando vocês responderem, envie para mim. Um ótimo dia para vocês, fiquem com Deus.